2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor agora nos dê o teu poder para ouvir e a mim para falar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E hoje eu quero falar sobre esse texto, que é realmente um texto impressionante. Se você ler aqui, fala sobre pessoas que estão presas, estão enlaçadas à vontade do diabo. Ou seja, você imagina um cachorrinho, uma coleira, um animal amarrado. Pois é, há pessoas que estão enlaçadas, presas, amarradas, acorrentadas e são levadas, como fala aqui, ó, laços do diabo em que a vontade dele o diabo estão presos. Pessoas que estão presas à vontade do diabo. Como é que alguém chega a isso? Bom, a gente lê aqui, lá no versículo 24, fala sobre os que resistem. É esse o tema de hoje. Eu quero falar sobre os que resistem. As pessoas que resistem. E essa é uma das grandes frustrações de um bom pastor. Digo bom pastor porque tem pastor e tem pastor. Né? Tem alguns pastores que estão mais interessados neles do que nas suas ovelhas, nos seus membros. Mas um bom pastor, um pastor sincero, a Bíblia fala sobre isso, que tem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. A Bíblia fala sobre isso. Tá? E uma das frustrações de um bom pastor é que um bom pastor quer ajudar as pessoas. Um bom pastor quer ver as pessoas abençoadas por Deus. Um bom pastor quer o bem da sua congregação, das pessoas, quer livrá-las de dor de cabeça, confusão. Esse é o desejo que o bom pastor tem. E o que nós sempre nos encontramos é resistência. Muitas vezes, sempre talvez exagero, mas é comum a gente se encontrar com oposição, com resistência. Então veja bem, tem alguém querendo ajudar outra pessoa, está disposto, desejoso, mas a outra pessoa resiste, a outra pessoa se opõe. É justamente aqui, ó, os que resistem, instruindo com mansidão os que resistem. Note que o versículo anterior fala sobre o servo do Senhor. O versículo 24. Né? É o servo do Senhor. Aí ele começa a explicar. Quem é esse servo do Senhor? Bom, isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Que Paulo levou Timóteo a Cristo, Paulo treinou Timóteo aqui já era um pastor da sua própria congregação. E Paulo está então lembrando, ensinando, instruindo o pastor Timóteo como deve ser um bom pastor, um servo do Senhor. Então ele fala, o servo do Senhor não convém contender. O que contender? É brigar. Contender é brigar, é discutir. Tá? Não convém contender. Então um bom pastor não fica brigando com o povo. Não convém ao pastor contender, mas sim ser manso para com todos. Ser manso é o oposto de brigar, ficar brigando, ficar discutindo. Não, tem que ser manso. Tá? Tem que ser alguém que é o oposto de um contentador. Né? Aí continua, apto para ensinar. Então, um bom pastor ele tem que ter o dom, a habilidade de ensinar. Ah, que eu não sou muito bom em ensinar. Então você não pertence no pastorado. Tá? A pessoa que não é apto para ensinar, complica. Mas continua. Aí fala algo interessante. Apto para ensinar, sofredor. Então, o bom pastor, ele tem que estar apto a sofrer, a aguentar sofrimento, a se submeter a sofrimento. Eu falo, mas que sofrimento, pastor? A pessoa sair se furando, se cortando, se ajoelhar no milho, isso é sofrer? Não é esse tipo de sofrimento. Vamos ver aqui o contexto. Apto para sofrer. Aí continua, instruindo com mansidão. Note que fala que não é para ser contender, não é para contender, não é para brigar. Tem que ser manso. Aí fala, é apto para ensinar. Aí diz, instruindo com mansidão. Ele repete a mesma coisa. Tem que ser manso e instruir com mansidão. Porque se você não é manso, calmo, ter paciência. Essa é a mansidão. É você ensinar, você instruir com paciência. Os que resistem.
Então, aquele sofredor é você, com paciência, ensinar e instruir pessoas que vão resistir, que não vão aceitar, não vão querer ouvir, não vão querer fazer, não vão querer aceitar, não vão querer acreditar. Eles vão resistir. E Deus fala, ó, você tem que ser calmo, paciente, manso, apto para ensinar, para instruir com mansidão. Quem? As pessoas que resistem. Para quê? Continua. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Então quem vai dar arrependimento não é o pastor, é Deus. Se Deus dá arrependimento, para conhecerem a verdade. Então a pessoa que resiste, ela não conhece a verdade. Então a gente tem que fazer, o bom pastor, o servo do Senhor, tem que, com calma, paciência e mansidão, ensinar e instruir os que resistem, para ver se Deus dá arrependimento, para eles conhecerem a verdade. Agora, continua aqui, ó. Continuando, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Sabe quem vai desprender e soltar? A pessoa que está resistindo dos laços do diabo? Veja bem, não é Deus. Não é o diabo não vai soltar, ele vai manter você preso. Não é o pastor, não é Deus, não é o diabo. Quem? A pessoa que resiste. A própria pessoa que resiste. É ela que vai aqui, ó, despertar e desprender. O que é despertar? Acordar, né? Hoje de manhã, todo mundo está aqui, a gente despertou, né? Talvez tocou um despertador ou não, mas a gente acordou, a gente despertou. Os que resistem vivem num estado quase que sonâmbulo. Você já teve num estado que você está tipo, cochilando assim, você não está percebendo direito o que está acontecendo ao seu redor. Talvez alguém entrou na sua casa, está fazendo alguma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa, e você está meio que cochilando. Pois é, quem resiste, fica assim. Espiritualmente, eles não percebem que estão enlaçados e sendo levados à vontade do diabo. Então, eles precisam despertar e se desprender. Desprendendo-se. Note, desprendendo-se. Eles têm que se desprender. Por isso não adianta o pastor não ser manso e não ter paciência, porque não é o pastor que vai desprender ninguém de laço nenhum, é a própria pessoa. E ela vai se desprender conhecendo a verdade. Como que vai conhecer a verdade? Recebendo a instrução e não resistindo. Quando resiste à instrução, quando resiste ao ensino, você está resistindo à verdade, você não está aceitando a verdade, você está se enlaçando. E quando você aceita a instrução e o ensino e a verdade, aí você pode acordar e se soltar. E o diabo, ó, perde. Mas se a gente resistir, os que resistem, é o contrário. A cada resistência, a cada teimosia, a cada rebeldia, a cada desobediência, não o pastor, porque o pastor não manda em ninguém. A Deus eu estou falando. Cada desobediência, rebeldia a Deus ou a verdade de Deus é um lacinho a mais que o diabo coloca no cangote da gente. Cada ato é um lacinho a mais. Tem gente que anda com uma corda desse tamanho aqui, ó. Foram anos e anos e anos e anos, não quer saber de Deus, não quer saber da verdade, resistindo à instrução. É incrível o número de pessoas, e talvez você saberia as pessoas, você vê na televisão, no noticiário, o cara... Pronto, um exemplo recente, não tem o famoso Lázaro, que ficou infamoso, infelizmente. Pois é, eu vi um relato aí que ele frequentava, cresceu em igreja, eu não sei qual igreja era, mas numa igreja. Será se ele, vendo como o que ele fez nos seus últimos, sei lá, meses, anos de vida, não sei os detalhes da vida dele, mas o fim que ele teve, você acha que ele estava enlaçado? Você acha que ele estava todo preso e levado à vontade? Claro que estava. Por quê? Em algum lugar ele resistiu. Era alguém que frequenta. Eu não sei se era salvo, se não era salvo, eu espero que seja salvo. Tá? Eu sinceramente espero que Lázaro tenha aceitado Cristo. Se aceitou ou não, eu não sei. Tá? O fim da sua vida é meio complicado, mas não quer dizer que ele não é salvo. Tá? A salvação ela é determinada pelo fato da pessoa ouvir, entender e aceitar o Evangelho de Cristo. Tá? O que ela vem a fazer ou deixar de fazer não vem ao caso. Então, muita gente nunca matou uma mosca, morre e vai para o inferno. Tá? Então não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Claro, uma vez salvo, a gente espera, deve haver uma mudança, uma transformação. Mas essa mudança e transformação, ela vem com a gente conhecer a verdade, não resistir à verdade. Quando a gente resiste à verdade,
aí não tem transformação nenhuma. Pelo contrário, quando a gente resiste à verdade, em vez de ser transformado à glória e à imagem de Deus, de Cristo, a gente fica enlaçado e levado à vontade do diabo, como nós lemos aqui. Tá? Então, quanto mais tempo e quanto mais vezes a gente resiste, a gente se enrola. A gente deixa o diabo colocar mais um laço na gente. E a gente é levado à vontade dele. Entenda, o diabo veio só para matar, destruir. Jesus falou, eu vim para dar vida, vida e abundância. O diabo veio para roubar e destruir. Então, se ele enlaçar alguém, ele vai querer o quê? Roubar aquela pessoa da sua alegria, da sua família, da sua saúde. Ele vai querer roubar aquela família de tudo que tem de vida e de bom. Ele vai querer roubar aquilo. Ele vai querer destruir, matar. É o que ele veio fazer. Mas como é que ele faz isso? Os que resistem deixam ele os enlaçar. É que nós estamos lendo aqui. Então é muito triste um pastor ver isso, é muito triste um pastor, um bom pastor, às vezes, claro, não é todo mundo, mas ver casos de pessoas que estão se deixando enlaçar e estão tendo suas vidas destruídas, destraçadas completamente. E qual é o nosso papel? Ser manso, paciente, ensinando e instruindo. Na esperança que Deus vai trazer arrependimento no coração daquela pessoa. E a pessoa então se desperte e se desprenda. E possa então voltar a caminhar nos caminhos de Deus. Ou começar a caminhar, talvez nunca caminhou, né? Mas essa é a esperança. Né? Então, é muito difícil essa resistência a essa opinião. E Paulo aqui está dando instruções a Timóteo, o seu filho na fé, sobre o servo do Senhor, como ser um bom pastor. E essas são, como eu falei, algumas das qualidades ou habilidades que um servo do Senhor tem que ter. Não são todas, mas são algumas. Né? Ele não é para contender, é para ser manso, paciente, tem que ensinar. Ser disposto a sofrer. Porque a pessoa que vê alguém destruindo sua vida e aquilo não machuca, não traz sofrimento, também não está apto para ser um servo do Senhor. E aqui eu vou abrir o seguinte, talvez o servo do Senhor aqui, talvez não, aqui está falando sobre um pastor, mas talvez não se aplica só para pastores. Isso se aplica também a sabe quem? Pais, mães, vizinhos, para todo mundo. Está dentro da nossa habilidade alcançar pessoas. Tem pessoas que você pode alcançar que eu nunca vou alcançar, que eu nunca vou saber que existem. Alcançar pessoas não é trabalho do pastor, não, é trabalho de todo mundo. Então, numa certa medida, isso também aplica a cada um de nós. Todos nós temos que ser mansos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Num casamento, uma família, a gente não vai mudar nossos filhos brigando com eles. Veja bem, estão brigando. O que é brigar? É ficar brigando. Você, não sei o quê, eu vou matar você, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou jogar você no lixo. Isso é brigar, arrumar confusão. Nós temos que ser o quê? Pacientes e mansos. Agora veja bem, deixa eu esclarecer aqui uma coisa. Brigar não é disciplinar. E disciplinar não é brigar. Brigar, contender, não traz resultado nenhum. É briga, é confusão. Disciplina não. Todos os pais, todas as mães têm a responsabilidade de disciplinar. Como é que faz isso? A Bíblia é clara quanto a isso. Outra ocasião, talvez a gente fale especificamente sobre isso, mas a Bíblia fala sobre a vara da correção. Tá? Não fala cabo e vassoura, não fala uma pá, não fala, é uma vara. Tá? E não é na cara, na cabeça, nas costas, nas pernas, tem um lugar específico. Você está sentado em cima desse lugar que Deus preparou para disciplinar os filhos. E é com mansidão. Não é para disciplinar os filhos na raiva. Agora eu vou lhe pegar, seu... Não, isso não é disciplina, isso é contender, isso é brigar. Disciplina é com calma. Joãozinho, vem cá. Eu não falei para você não fazer isso? Você fez. Pois agora você vai levar 3 lapadas no seu traseirinho. Vem cá. Calma, manso, você está ensinando. Você não pode fazer isso. Aí você aplica a disciplina, tá? 2, 3 vezes no máximo, não precisa dar 25 lachadas do chicote, não. Tá? Aí você senta,
Você pega o Joãozinho, a Joãozinha, você ora com ele, você explica, você faz as pazes, tá certo? Dá um abraço, dá um beijo, pronto, resolvido. Bom, bota brincar, não faça mais aquilo. Sabe o que é isso? Isso é disciplina. O que não é disciplina é, menino dos diabos, você quebrou aquilo, eu falei pra você, vem cá que eu vou arrancar sua... Isso não é disciplina, isso é contender. O pastor não vai fazer isso, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, porque isso é brigar. E para o servo de Deus, você quer servir a Deus, você tem que ser manso, paciente, tem que ensinar a ser apto e sofredor. Por que sofredor? Eu te digo uma coisa, toda vez, na minha experiência, eu tive 2 filhas, toda vez que era hora de disciplinar elas, é um sofrimento. Por quê? Você não quer fazer. Se você está com vontade de disciplinar seu filho, não é a hora. Aquilo não é a hora. Ou seja, quando você vai disciplinar, é uma sofrência. Você não quer fazer aquilo. E quando a criança é pequena, pequenininha ainda, aí você tem que pegar ela, não sei o quê. Entendeu? Aquilo, outra coisa, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Está trabalhando, cozinhando, limpando, falando, está fazendo alguma coisa. Não tem hora. Tudo isso é o quê? É sofrimento. Por isso que muitos pais não fazem, porque eles não querem sofrer, eles não querem pagar o preço, eles não querem fazer o que for necessário. Mas se a gente quer servir Deus, nós temos que ser dispostos a sermos sofredores. Temos que ser dispostos a fazer o que é necessário, com paciência. Orar por elas. Instruindo. Tudo isso faz parte. Não é só para o pastor, o resto pode ir. Pega um cabo de vassoura e quebra na cabeça do coitado. Não, isso não é. Isso é contender. Isso é brigar. Isso é arrumar confusão. E Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Então, essas qualificações são para todo mundo que quer servir a Deus, seja como um pai, uma mãe, um pastor, um amigo. Um amigo. Patrão, um empregado, um vizinho, qualquer pessoa que você quer ajudar, você vai precisar ter paciência, mansidão, apto para instruir, para ensinar. E para você ensinar, você tem que saber, né? Como é que você vai ensinar o que você não sabe? Tem muita gente aqui que poderia me ensinar muita coisa que eu não sei, mas você sabe. Mas você não pode me instruir uma coisa que você mesmo não sabe. Eu não posso instruir você da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus. Então, se nós vamos instruir a pessoa na verdade, nós temos que conhecer a verdade. Eu, você, nós, todo mundo. Quem não conhece a verdade não vai poder ajudar, não vai poder instruir ninguém. Tá? A Bíblia fala que, lá no Salmo 110, fala, bom entendimento tem aqueles que cumprem o seu mandamento. Você quer conhecer a verdade? Cumpra, obedeça, siga, pratique, faça. E Deus vai lhe dar um bom entendimento. Deus vai lhe dar conhecimento e sabedoria quando você obedece. Agora, para a gente obedecer, nós temos que primeiro saber. Para saber, nós temos que ser ensinados e instruídos, para que a gente possa ensinar e instruir as outras. Por isso que é importante vir para o culto, ouvir a palavra, no culto, fora do culto. Né? Vocês sabem que nossas mensagens são todas disponíveis no canal da igreja, em áudio, em vídeo, está tudo lá. Para quê? Para a gente estar ouvindo. Tá? Não precisa só ouvir uma vez, 2 vezes por semana. Você pode ouvir todo dia se quiser. Tá? E é isso o nosso alimento. Assim que a gente vai aprender para poder depois ensinar as outras pessoas. Tá? Então, falar algumas coisas sobre os que resistem. Tá? Versículo 25 fala, instruindo com mansidão os que resistem. Os que resistem, se resistem a si mesmos. Tá? O verbo resistir é conjugado no grego, tá? No português também, você vê aqui, ó, fala assim, ó, e tornar a despertar desprendendo-se. Pronto. Aquele se no desprendendo-se se aplica também ao despertar. Tá? Mais precisamente, transliterando, podemos dizer despertando-se e desprendendo-se. Ou seja, é para ele mesmo. Quando eles estão se resistindo, eles não estão resistindo o pastor, eles não estão resistindo à igreja, eles não estão resistindo Deus, eles estão resistindo a eles mesmos. Eles estão arrumando confusão para eles mesmos, eles estão se resistindo, se opondo, se atrapalhando. A vítima não é Deus, a vítima não é o pastor, a vítima é quem resiste. Quem resiste é que é a pessoa afetada, a pessoa atrapalhada, a pessoa que vai pagar o preço, sofrer as consequências. Então nós temos que entender que quem se resiste se opõe a si mesmo. O mesmo versículo fala, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Como eu disse antes, quem resiste à verdade é porque não conhece a verdade.
Porque se conhecesse a verdade, não resistia. Eu vou dar um exemplo. Eu chego aqui com um prato delicioso. Aí eu falo, tome, prove, coma. Que prato é esse? Eu não conheço esse prato. Não, pode comer. Isso aqui é um prato do Japão, da China. Sei lá, um prato que você não conhece, mas prove. Quero não. Por que você não quer? Porque eu não conheço. Quem resiste à verdade é porque não conhece a verdade. Porque se conhecesse a verdade... Se você soubesse o quão delicioso é esse prato aqui... Alguém aqui já comeu tacacá? Quem sabe o que é tacacá? Pois é um prato brasileiro do norte, lá no Pará. Tacacá. É uma espécie de uma sopa, um ensopado, que tem camarão, tem jambu, tem goma de tapioca, feito no tucupi. O que é tucupi, pastor? Pois é. Gente, é uma delícia. Mas muitas pessoas, quando são oferecidas, falam, tacacá, não sei o que é, quero não. Vão morrer e não vão saber o que é um tacacá. Por quê? Porque não conhece. Se conhecesse, se tivesse provado, se tivesse comido, próxima vez, tacacá, me chame na hora, tô dentro. É a mesma coisa com a verdade. Quem resiste é porque não conhece. Porque se conhecesse, não resistia nunca. Porque a verdade é uma coisa maravilhosa, poderosa, abençoa, liberta, é o poder de Deus. Então, quem resiste, simplesmente é porque não conhece. Lá em 2 Timóteo 3, Paulo ainda escrevendo para Timóteo, fala uma coisa assombrante. Olha o que ele fala assim, ó, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, pessoas que estão sempre aprendendo, sempre sendo ensinadas, mas nunca chegam ao conhecimento. Por que é isso? Porque resistem. Eles estão resistindo. Então eles aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Quem resiste é assim. Nunca chega. Vai para culto, lê livro, vai para tudo, mas não aceita. Resiste. Aí ele nunca conhece. Conhecer não é aqui. Conhecer é aqui, ó. Aqui não gera fruto nenhum. Conhecimento aqui gera mudança em nossas vidas. Tá? 2 Timóteo 2,10. E com todo o engano da injustiça, a injustiça, o pecado, a mentira, ela engana. Ela engana. E Jesus falou em João 8:32, famosas palavras: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas se em vez de conhecer, a gente nunca chega ao conhecimento da verdade, porque a gente resiste à verdade, nós não vamos ser libertos. Que é justamente o oposto de quem resiste. Está enlaçado nos laços do diabo. Como é que eu me liberto? Conheça a verdade. Como? Não resista. Aceite. Aprenda. Não resista. Porque aí você vai ser libertado dos laços do diabo. Tá? Então, os que resistem a si mesmos. Os que resistem o fazem porque não conhecem a verdade. E os que resistem, como nós vimos, são prisioneiros do diabo. Prisioneiros. Estamos numa guerra. Numa guerra. O diabo pensa que não estamos numa guerra. O diabo quer que você pense que nós estamos num piquenique. A vida não é um piquenique, muito menos a vida do cristão. É uma guerra, é uma batalha, é uma luta. E numa guerra, numa batalha, tem prisioneiros. E o diabo faz prisioneiros, ele enlaça, ele carrega. Essa palavra laço, ela quer dizer armadilha. É uma estratégia. E ele usa armadilhas, usa estratégias, usa para fazer prisioneiros e literalmente colocar um cabresto neles. São guiados à vontade dele. Tá? Quem isso, pastor? Os que resistem. Última coisa de hoje. Os que resistem são libertados pela verdade. É a cura. É o remédio. E é simples. É crer e praticar na verdade. É colocar a verdade em ação em nossas vidas. Agora, quando a gente está enrolado, os laços nos deixam presos. E só a verdade. Por isso tem que ser manso, apto para ensinar. Porque só quando aquilo entra aqui e desce para aqui, os laços caem por terra e somos libertados. Tá? E quem resiste é quem decide.
Quem resiste é quem decide se vai ficar enlaçado ou se vai se libertar. Então, está tudo no lado, está tudo no campo de quem resiste ou não resiste. A escolha é nossa. Eu decido se eu vou ou não resistir. E se a gente resistir, nós vamos ficar prisioneiros, acorrentados à vontade do diabo. Deus nos ama, tem um plano para nossas vidas, quer nos abençoar e trazer vida abundante. O diabo quer tudo o oposto. Tudo que Deus quer para nossas vidas, o diabo quer o outro lado. Ele quer destruir, quer matar, quer roubar, quer atrapalhar. E quem decide isso não é o diabo, não é Deus. Somos nós. Se vamos resistir ou não. E vamos orar.